Fala, memes! Que o xadrez é um jogo impressionante, todos nós já sabemos. É incrível a forma como o tabuleiro com 64 casas desperta em nós um turbilhão de sentimentos. Os mais variados, sejam eles de tristeza, raiva, nervosismo, surpresa ou também de alegria. Mas você sabia que existem vários fatos curiosos que envolvem esse jogo magnífico? Como por exemplo, como era marcado o tempo das partidas antes da invenção dos relógios? Ou então, qual foi o campeão mundial que reteve esse título por mais tempo? Ou até mesmo de onde vem a expressão checkmate? Seja bem-vindo ao canal Meme Xadrez, e para saber a resposta dessas e de outras perguntas, bom, continue assistindo esse vídeo, porque hoje eu vou te apresentar 10 fatos curiosos sobre o xadrez que talvez você não conheça. Mas antes, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Pois é, meus amigos, Memes Xadrez agora tem canal no YouTube. Vamos às curiosidades. Curiosidade número 1. Não se podia ter duas damas no tabuleiro. De acordo com as regras atuais da promoção, quando um peão ele alcança a 8ª fileira, ele tem a possibilidade de tornar-se uma torre, um cavalo, bispo ou dama, em qualquer peça da mesma cor, exceto um outro peão ou então um outro rei. A promoção ela não é limitada às peças que tenham sido capturadas. Mas nem sempre foi assim, tá? As regras de promoção elas variaram ao longo do tempo e só foram uniformizadas por volta do século XVIII. Inicialmente, a Igreja Católica se opôs à presença de duas rainhas no tabuleiro, o que contrariava a doutrina monogâmica da Igreja. Como consequência, o peão só podia ser promovido se a dama já tivesse sido capturada. Em alguns lugares, como por exemplo lá na França, por um breve período de tempo, o peão só poderia ser promovido por uma peça que já tivesse sido capturada e, caso nenhum estivesse disponível, ele deveria permanecer como peão na última fileira, até que a captura de uma peça de sua cor fosse realizada. Curiosidade número 2. O campeão mundial por mais tempo. E bom, você conhece esse cara? Se você falou Mr. Bean de bigode, você quase acertou. Mas a verdade é que ele é o Emanuel Lasker. Ele foi um grande jogador de xadrez, além de ser também um grande e conhecido matemático alemão. Em 1894, Lasker derrotou Wilhelm Steinitz, com um resultado de 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E isso lhe permitiu se tornar o segundo campeão mundial de xadrez. E ele foi ainda o jogador que manteve este título durante mais tempo, por 27 anos, vindo perder o título apenas em 1921 para o cubano José Raúl Capablanca. Curiosidade número 3. Ampulheta ao invés de relógio. Já pensou como seriam jogar as suas partidas de xadrez se você tivesse uma ampulheta para marcar o seu tempo e o tempo do seu adversário? Pois é, assim eram as partidas de xadrez antes da invenção do relógio mecânico por Thomas Wilson no ano de 1883. Essa invenção foi revolucionária para o xadrez, pois assim o tempo das partidas poderia ser marcado de forma mais confiável. Essa invenção ela foi usada pela primeira vez em um torneio em Londres, ainda no mesmo ano, e ela consistia mais ou menos em ter dois relógios comuns unidos por uma alavanca e dois botões, de forma que quando um botão fosse acionado, o relógio sob ele parasse de contar o tempo, começando assim a contar o tempo no outro relógio. Era realmente um grande marco na história do xadrez. Esses relógios modernos que conhecemos hoje foram desenvolvidos apenas no início da década de 70. E ele foi desenvolvido por Bruce Cheney, um estudante de engenharia da Universidade de Cornell. Curiosidade número 4. O segundo livro impresso da história foi um livro sobre xadrez. As máquinas de prensa foram inventadas apenas no século XV. Antes disso, os livros que existiam eram escritos apenas manualmente, cada um deles, até mesmo as cópias. Ou seja, para ter a cópia de um livro, você teria que reescrever aquele livro. Porém, depois da invenção da prensa, os livros começaram a ser copiados, como uma espécie de xerox. E por falar nisso, você sabia que o segundo livro em língua inglesa impresso foi um livro de xadrez? Bom, é verdade, e foi o Game and the Play of the Chess, publicado pela Castons Press no ano de 1474. Curiosidade número 5. O xadrez como disciplina escolar obrigatória. E bom, você gostaria que o xadrez fosse uma disciplina obrigatória aqui no Brasil? Será que você tiraria boas notas nessa disciplina? Essa é uma realidade lá na Romênia. Nesse país, o xadrez é muito forte culturalmente, fazendo parte da vida das pessoas desde muito cedo. Lá, o xadrez, além de ser disciplina obrigatória, ela anda de mãos dadas com a disciplina de matemática, e a nota de xadrez complementa a nota de matemática, de acordo com o desempenho do aluno no jogo. Ou seja, só tem como você ter uma boa nota na matemática se você for um bom jogador de xadrez. Curiosidade número 6. Possibilidades infinitas de movimento. Existem mais possibilidades para se mexer peças no xadrez até o lance 10 do que átomos no universo observável. É incrível, né? E calma, não acabou aí. Para você
você ter uma ideia, só para se fazer os primeiros 4 movimentos são possíveis mais de 315 bilhões de jogadas e combinações diferentes. É isso que faz com que cada partida de xadrez tenha sua particularidade e a sua diferença, tornando o jogo impossível de se tornar tedioso. Curiosidade número 7, também é chamado de Jogo dos Reis. Durante muito tempo, o xadrez foi jogado apenas por nobres e reis. Por essa razão, o jogo de xadrez passou a ser chamado também de Jogo dos Reis, ou então Game of Kings em inglês. Tido como um jogo estratégico, era fortemente jogado por aqueles que gostariam de dominar a arte da estratégia e da guerra. Apenas depois do século XV, o xadrez se tornou popular em muitos lugares do mundo e passou a ser jogado também por pessoas que não ocupavam nenhum cargo da realeza. Grandes estrategistas eram ótimos jogadores de xadrez, como Napoleão Bonaparte, por exemplo. Curiosidade número 8, checkmate possível mais curto. O checkmate possível mais curto é o conhecido como mate do louco. Diferente do que muitos pensam, não é o mate do pastorzinho ou o mate pastor. O mate do louco consiste em apenas 2 movimentos para dar checkmate. E eles são 1. G4, E5, 2. F4, seguido de Dama H4, checkmate. Curiosidade número 9, Rei Morto. A palavra checkmate é repetida várias e várias vezes, mas você sabe qual a origem dessa palavra? Checkmate vem do persa, Shamat. Houve um rei da Pérsia que proibiu o jogo de xadrez por causa da expressão chamar, pois ele não queria que as pessoas, enquanto jogassem, falassem que o rei estava morto. O jogo foi permitido apenas depois, com o seu sucessor, mas ele ordenou que as palavras fossem trocadas. Ao invés de se falar Shamat, que significa rei morto, as pessoas deveriam falar Lethmat, que significaria, por sua vez, a pessoa está morta, e não mais o rei está morto. Com o passar do tempo e de acordo com a evolução e as adaptações dos idiomas, a palavra chamat se transformou em checkmate no português, checkmate no inglês e também outras modificações para outros idiomas. Curiosidade número 10. Partida por correspondência mais longa. E a partida de xadrez mais longa por correspondência que se tem registro, ela durou inacreditáveis 53 anos. Pois é, meus amigos, incrível! Durante muito tempo essa modalidade de xadrez ela foi bem ativa e os lances eles eram informados aos oponentes de várias formas diferentes. Eles podiam ser enviados por pombos correios, mensageiros, a cavalo, por cartas ou até mesmo por e-mails, considerando os tempos mais recentes. Mas voltando a essa partida incrível, que durou 53 anos, ela foi jogada entre 2 sul-africanos. E o jogo, infelizmente, não chegou ao fim. E adivinha por quê? Bom, um dos jogadores morreu de velhice, ou seja, o checkmate não aconteceu. E esse fim trágico fez com que a FIDE e alguns outros órgãos que regulam esse tipo de modalidade de xadrez por correspondência limitassem o prazo dos jogos e a duração deles. E hoje eles não podem passar mais de 3 anos. E aí, memes, gostaram do vídeo? Não esquece de me falar nos comentários se você já conhecia alguma dessas curiosidades ou então se você conhece outras que eu não citei no vídeo. Quem sabe eu não faço uma parte 2. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de xadrez. Não esquece também de seguir o Meme Xadrez no Instagram. Lá eu posto um meme novinho em folha todos os dias para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais!